Olá, galerinha da oitava etapa concluinte. Estamos aqui com as nossas aulas para a gente, com as aulas relacionadas à última apostila que vocês receberam. Quero deixar claro aqui que eu vou dividir essas aulas, essa apostila em duas aulas, né? Onde na primeira aula nós vamos ter um bloco de conteúdos com o primeiro bloco de atividades e na segunda aula o segundo bloco de conteúdos com o segundo bloco de atividades. Então vamos lá, nesse primeiro bloco de conteúdos a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. No início do século XX, o mundo encontrava-se dividido e submisso às grandes potências europeias. Não existiam mais territórios sem dono e as grandes potências brigavam entre si na tentativa de expandir suas áreas de dominação econômica e política. A Revolução Industrial trouxe transformações importantes para a economia capitalista. Surgiram as máquinas elétricas e os motores a combustão. As indústrias mais importantes extraíam petróleo, fabricavam aço, máquinas e navios. A competição capitalista estimulou o crescimento de algumas empresas, porém levou ao fracasso muitas outras. Empresas buscavam crescer e enriquecer, cada vez mais desejavam matérias-primas, minério, algodão, cacau, mão de obra barata para trabalhar nas minas com salários reduzidos e lucros para os patrões e mercados consumidores. Para conseguir tudo isso, as empresas precisavam investir capital em outros lugares do mundo e criar impérios econômicos, principalmente em países de economia mais frágil, e tudo isso com a ajuda de seus respectivos governos. Economistas alemães e ingleses no início do século XX chamaram essa nova fase de capitalismo mundial de imperialismo. Pessoal, ou seja, acabei de explicar aqui para vocês, nessa leitura, nós vamos ver empresas que precisam de quê? Que precisam crescer, enriquecer. Empresas que precisavam de matéria-prima, o minério, algodão, aquela matéria-prima, que precisavam de pessoas para trabalhar, a mão de obra barata, e precisava de mercados consumidores, mercados que pudessem comprar o produto deles. Nisso, nós vamos ver, para que isso acontecer, para eles conseguirem ter essas coisas, precisavam investir em outros lugares do mundo, criar impérios econômicos. Então nós vamos ver que como que eu posso dizer, essa fase desse capitalismo de crescimento industrial, de querer dominar outras regiões, em busca de crescer o seu império, nós vamos chamar isso de imperialismo. Claro, cada nação, cada país, como se estivesse investindo, porque essas empresas precisam do apoio desses governos, então nós vamos ver países disputando entre si. O choque de imperialismo acabou deflagrando na Primeira Guerra Mundial. O imperialismo estava ligado a dois fenômenos: investimento de capital no estrangeiro e domínio econômico de um país sobre outro. Então eu investi o meu capital em alguma região estrangeira e dominar economicamente um país sobre outro. A Europa estava a um passo da guerra. E os países disputavam novas colônias. Por quê? Eles estavam, pessoal, tudo disputando terra, disputando colônia entre si, disputando regiões entre si. Até que um dia a situação se agravou. O que acontece? O arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austríaco, visitou Sarajevo. A população de Sarajevo odiava os austríacos e o filho do imperador austríaco resolveu desfilar de carro aberto na cidade. Então, ele foi numa cidade onde o povo detestava o povo dele e ainda saiu desfilando de carro aberto para a cidade. Francisco, o que aconteceu com ele? Francisco Ferdinando foi assassinado. E esse é o fato considerado e esse fato é considerado a causa imediata da Primeira Guerra. Então, se eu perguntar qual é a causa da Primeira Guerra, foi a morte do Francisco Ferdinando? Não.
o Francisco Ferdinando, podemos dizer que foi ali a gota d'água, mas as nações entre si já se odiavam, as nações entre si já competiam um com o outro por conta dessa corrida imperialista, certo? Ah lá, ó, das rivalidades, o que vai acontecer? Das rivalidades entre as várias potências, surgiram então dois sistemas de aliança. O que unia esses dois blocos era a existência de inimigos em comum. Ou seja, nós temos de um lado a Tríplice Entente, formado pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, e nós temos do outro lado a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Né? Eles tinham ambos, os países da Tríplice Entente eram inimigos dos países da Tríplice Aliança. A Primeira Guerra dividiu em 3 fases. Nós temos aqui a primeira fase, a Guerra do Movimento, né? Momento iniciais do conflito, jogo de aliança, hostilidade. Depois vem a Guerra de Trincheiras, consistia na construção de trincheiras pelos alemães em solo francês. Nesse momento foram introduzidas novas armas, como as metralhadoras e os tanques, e por fim as ofensivas, né? A parte final ali da guerra. Em 1915, Japão e Itália entraram na guerra, porém o primeiro se retirou do conflito, após tomar os territórios alemães da China e algumas colônias. Em 1916, houve 2 grandes batalhas envolvendo franceses, ingleses e alemães, a Batalha de Somme, 1.100.000 mortos, e a Batalha de Verdun, 600.000 mortos. Os Estados Unidos vendiam... Aí, pessoal, nós vamos ver aqui, né? Japão e Itália, que se envolveu ali na guerra, mas saiu, enfim... Os Estados Unidos, que até então estava na dela, não tinha se envolvido ainda na Guerra Mundial. Os Estados Unidos vendiam alimentos, combustíveis, produtos e máquinas para a França e para a Inglaterra. Observem, ó, França e Inglaterra fazem parte da Tríplice Entente. Olha lá, ó, elas são aliadas, né? No caso, inimigas da Alemanha, que era da Tríplice Aliança. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, olha lá, a intenção era o quê? Tudo que os Estados Unidos vendia para a França e para a Inglaterra, tudo pelo sistema do crediário, ou seja, compra agora e pague depois da guerra. Era essa a intenção. Com o passar do tempo, a situação ficava pior. Por quê? Muita destruição, muita fome, muita miséria e matança. E os Estados Unidos começaram a temer que a França e a Inglaterra não pagassem pelas mercadorias compradas dos americanos. Então eles ficaram com medo da França e Inglaterra ficar tão arrasada na guerra e não conseguir pagar as dívidas. O que vai acontecer? Lá, os 2 países deviam aos americanos quase 2 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Então, com essa mentalidade, os americanos começaram a fazer uma forte campanha a favor da entrada do país na guerra. O que acontece? Os próprios americanos começaram a querer que os Estados Unidos entrassem na guerra. Não, para evitar com que a Inglaterra e a França perca e eu acabe ficando no prejuízo porque eles estão me devendo, eu, Estados Unidos, vou entrar na guerra também. Aí lá, ó, em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra e no dia 6 de abril o Congresso americano votava favoravelmente a declaração de guerra à Alemanha. Em 1917, várias propostas de paz foram lançadas por países e entidades neutras. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, em 1918, levou essas ideias ao Congresso, ao chamado de Programa de 14 Pontos. Em março de 1918, após a Revolução Socialista, o governo russo assinava a paz com a Alemanha e se retirava da guerra. A Rússia estava vivendo aqui uma grande guerra interna, então eles acabaram se retirando da guerra. A Bulgária, o Império Turco e o Império Austro-Húngaro também seguiam o Império Russo e se retiraram do conflito. Então percebam, os países mais fracos eles começaram a se retirar, ficando praticamente a Alemanha sozinha ali, né? Enquanto os países se retiravam aos poucos do conflito, o povo alemão se rebelava contra a guerra. Em 1918, a Alemanha então foi transformada em república e o novo governo aceitou o armistício, dando por encerrado o conflito.
E aí o que vai acontecer? Em 1919 iniciou-se então a Conferência de Paris, lá no Palácio de Versalhes, onde seriam tomadas as decisões diplomáticas do pós-guerra. Os 27 países vencedores participaram da conferência. O que foi aconteceu? A Inglaterra, a Alemanha, perdão, acabou não conseguindo vencer a guerra. A Alemanha não conseguiu derrotar a França, Inglaterra e nem os Estados Unidos, e aí é assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes colocou de lado o programa de 14 pontos e os vencedores impuseram duras penalidades à Alemanha. O que a Alemanha teve que pagar? A Alemanha perdeu suas colônias, a Alemanha ficou proibida de ter forças armadas, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra, a Alemanha teve que pagar uma indenização aos vencedores. Olha isso, pessoal. Com tudo isso, a Alemanha perdeu muito dinheiro e mergulhou na maior crise econômica da sua história. Além dessas, a guerra também trouxe outras consequências. Quais consequências? Famílias destruídas e crianças órfãos. Os Estados Unidos tornaram-se o país mais rico do mundo. Claro, os Estados Unidos venceu a guerra, praticamente, né? Graças aos Estados Unidos que Inglaterra e França conseguiram vencer a Alemanha. O Império Austro-Húngaro se fragmentou. Surgiram alguns países, né? Iugoslávia, e o desaparecimento de outros. O Império Turco. Aqui, pessoal, no Império Austro-Húngaro, deixou de existir, aí ele se fragmentou e passou a ser Áustria e Hungria, né? O Império Turco, após 200 anos de decadência, se dividiu. Em 1919 foi criada a Liga das Nações, sediada na Suíça, porém pouco tempo depois ela fracassou e o desemprego aumentou na Europa. 4 anos após a guerra, a Europa já não era mais a mesma. Dentre as principais mudanças estão presidentes no lugar de príncipes, automóveis circulando pelas ruas, submarinos nos mares e aviões nos céus. O cinema e a rádio também começaram a se expandir. Porque, para quem não sabe, pessoal, o avião ele foi descoberto, né? A gente considera como o pai da aviação Santos Dumont, o brasileiro Santos Dumont, lá no início dos anos 1900 e alguma coisa, não me recordo agora se era 1910 ou 1911. Mas com a guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, eles passaram a utilizar o avião como uma forma, passaram a utilizar o avião na guerra. Então, após esse período, a Europa teve algumas mudanças, né? Como, por exemplo, automóveis que foram ampliados, submarinos, aviões nos céus, né? O cinema e a rádio começaram a expandir, as mulheres tomaram consciência de seus direitos e tornaram-se mais livres. Tudo isso caracterizava uma nova fase mundial. Era o início de um novo século. Atividades. Número 1. Sobre a formação da Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ler cada frase dessa e marcar V para verdadeiro e F para falso. Tá? Nós temos aqui várias frases. Vocês vão ler uma por uma e cada uma vocês vão ver é verdadeiro ou falso. Número 2. O imperialismo está ligado a 2 fenômenos. Quais são eles? Quais os 2 fenômenos que o imperialismo está ligado? Número 3. Qual foi o fato considerado causa imediata da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando ou o fim da Revolução Industrial? O que nós falamos agora? Número 4. Relacione os blocos da Primeira Guerra Mundial com os países correspondentes. Inglaterra, França e Rússia pertenciam à Tríplice Aliança ou à Tríplice Entente? Coloca o número correspondente aqui. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália pertenciam à Tríplice Aliança ou à Tríplice Entente? Coloca o númerozinho aqui também. E por fim aqui, número 5. Após a saída de alguns países do conflito e a entrada dos Estados Unidos na guerra, a Alemanha não resistiu e foi fracassada da guerra. Cite algumas penalidades impostas pelo Tratado de Versalhes à Alemanha. Nós acabamos de fazer a leitura. É só vocês voltarem no texto e escrever aqui quais são as penalidades impostas no Tratado de Versalhes à Alemanha. Ok? Na próxima aula, então, nós já vamos pular um pouquinho na história. Sim, nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial. Sim, novamente a Alemanha querendo acabar com tudo, digamos assim, né? Na próxima aula nós vamos ver isso daí.
ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula de hoje, sobre as atividades de hoje, é só vocês postarem aí no WhatsApp que eu estarei à disposição de vocês, ok, pessoal? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.